Shalom Lekulam, Shalom para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, você está no canal Techuvá Total e hoje é terça-feira, gente. Terça-feira tem o quê? Alô, hein? Momento do hebraico, momento do hebraico. Tava sentindo falta do momento do hebraico. Chegou o dia, terça-feira, momento do hebraico. Segunda temporada. Nós estamos vivenciando as Meshalim, as parábolas de Yeshua. Nós já estudamos duas delas. E hoje estudaremos a terceira parábola, né? A terceira parábola escolhida para hoje. E por alguns problemas técnicos nós tivemos que mudar a parábola. Estava marcada hoje a parábola do filho pródigo. Mas essa parábola eu acabei jogando para a sexta parábola, tá? Alguns ajustes que precisavam ser feitos, né? Principalmente nas traduções. Eu imaginei que eu já tinha traduzido toda essa parábola, porém tinha alguns trechos ainda que precisavam de uma tradução bem literal. Então eu achei melhor, ao invés de fazer a tradução ao vivo com vocês, já está tudo digitado já, para eu não deixar nada para depois. Então eu coloquei uma outra parábola hoje, e essa parábola é muito especial também, tanto quanto a do filho pródigo, como todas as parábolas de Yeshua. Hoje nós teremos a seguinte parábola, observe aí a imagem. Será que dá para vocês imaginarem que parábola é essa? Essa será a nossa terceira parábola, a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. Então, abra o seu coração nessa noite de terça-feira para você ouvir a voz do Eterno e vamos estudar palavra por palavra dentro do contexto da língua ivrit, da língua hebraica, a língua da escritura. A língua que Yeshua falava e ensinava aos seus talmidim, aos seus discípulos. E logo de cara, a gente não precisa nem ler a parábola para saber que algo tem aí muito estranho. E o que é muito estranho nessa parábola? 10 virgens que vão se casar com um noivo. Isso é completamente fora do normal, do comum. É estranho, é esdrúxulo. E já dá um nó na cabeça dos alunos que estão escutando essa parábola, né? Precisa entender o que significa, porque isso não condiz com nenhuma tradição, nenhum povo, nenhum lugar do planeta se casa 10 mulheres ao mesmo tempo com um único homem. Isso é impossível. Nem duas mulheres ao mesmo tempo se casam com um homem. Existe nas culturas, em algumas culturas, como por exemplo na cultura árabe, eles permitem dentro da cultura árabe 4 casamentos para um homem, desde que esse homem possa sustentar 4 mulheres, mas nunca jamais as 4 de vez, nem 2 de vez, uma de cada vez, dando um espaço de pelo menos 7 dias de uma para outra. Então em algumas culturas permitem vários casamentos, porém nunca ao mesmo tempo, né? Nunca, jamais isso. E 10 ao mesmo tempo, né? Então realmente é algo sinceramente fantástico. Vamos estudar. Já abriu o coração? Já abriu o coração, então vamos lá. Vamos continuar. Vamos estudar essa maravilhosa Mashal, essa maravilhosa parábola. A parábola das 10 virgens. Então, começa da seguinte forma o texto. Olha aqui, deixa eu voltar aqui. Eu tô vendo aqui, tá precisando de uma configuração aqui. Vamos lá. Precisando aqui de uma configuração. Que configuração? Configuração aqui. Só um minutinho. Pronto. Agora sim. Agora sim? Alô? Sim. E aqui? Também.
Deixa logo aqui configuradozinho aqui para aparecer cada verso por sua vez, para não aparecer tudo de vez, não atrapalhar você que está lendo e eu também que vou ler na tela. Então já estou aqui configurando, esse já está configurado, esse já está configurado, pronto, só estava faltando aqueles mesmos. Então, vamos lá. Diz o texto de Matitiarro, Mateus, capítulo 25, verso 1, onde se encontra essa maravilhosa parábola. Então, Tedimé Malchut Hashamayim, o único dos evangelhos que tratam o reino do eterno como Malchut Hashamayim, reino dos céus, é exatamente Matitiarro. É o único lugar nos evangelhos que utilizam esse termo. Marcos, Lucas e Yohanan, Marcos, Lucas e João, utilizam Malchut Elohim, o reino de Elohim. É? Mesma coisa, o reino do eterno, e o eterno está nos céus. E esse reino um dia descerá até a terra, como nos ensina a Torá, os profetas, os escritos e também os escritos nazarenos. Bom, então, Tidimé, ao que é semelhante, ao que se parece o reino dos céus. Vamos lá. Aí ele traz a parábola. Le-Esser por 10 Betulot, 10 virgens. Eu já ouvi algumas traduções como damas de honra, alguma coisa assim. Que coisa absurda. Nada a ver essa tradução, completamente fora de contexto, completamente fora do que realmente Yeshua disse e falou. Ele falou realmente 10 virgens. 10 virgens que estão prontas para se casar. Olha aqui, ó. Asher que Lakihu pegaram, tomaram, adquiriram. Et Ner em hebraico é lâmpada. Neroteihen, as lâmpadas delas. Pegaram as lâmpadas delas. E o que é uma lâmpada, gente? Vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui um exemplo aqui. Cadê? Tem minha lâmpada. Alô. Aqui. Eu tenho uma lâmpada aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Isso aqui é uma lâmpada, tá vendo? Lâmpada de cerâmica, que normalmente era assim mesmo as lâmpadas de cerâmica. Um furo aqui no meio e um furo também aqui na ponta, ó. Esse furo na ponta aqui era justamente para enfiar um pano, tá? Que serviria como pavio, certo? Um pavio, um pano, geralmente um pano velho, um tecido velho. Se colocava aqui e esse pano ficaria aqui dentro, vendo? Embebecia aqui de azeite, Se tivesse só o pano aqui e você colocasse o fogo, prendesse fogo, ele ia queimar por alguns segundos, quem sabe até minutos e apagar. Mas se você quisesse que ele ficasse, que a lâmpada, isso é a lâmpada, ó, isso aqui é a lâmpada. Se quisesse que a lâmpada ficasse por muito tempo, embebecia isso aqui de azeite, enchia aqui de azeite, normalmente azeite de terceira prensa, só para iluminação mesmo, não se usava para alimentação. E aí acendia aqui o pavio e já embebecido com o azeite ia queimando e ficava praticamente a noite inteira. Isso aqui é uma lâmpada, tá, gente? Era assim que era nos tempos antigos. Isso aqui é uma réplica dos tempos antigos, facilmente encontrada em Israel nos dias de hoje, nos mercados, para se levar como lembrança. Não se ninguém mais usa isso aqui. Isso aqui funciona se você colocar azeite aqui ou um óleo de soja ou qualquer tipo de óleo, vai funcionar numa boa, mas é mais para recordação ou decoração. Então, é dessa lâmpada que está se falando aqui. E cada uma delas pegou sua lâmpada. Vatetsená
e saíram likrat para encontrar Ratan, o noivo. Perceba que não é um noivo, é o noivo. Há um artigo definido aqui, tá vendo? Ratan em hebraico, noivo. Kalá, noiva. Betulá, virgem. Betulot, virgens. Palavras essas que vocês estão aprendendo, se já não aprenderam antes, estão aprendendo hoje. Observe que essa expressão Ratan, o noivo, possui o valor numérico 463. 5 do Re, 8 do Het, 400 do Tav e 50 do Nun, 463. Isso é muito interessante porque você vê como a língua hebraica está presente no ensino de Yeshua. Ele vai trazer uma palavra muito importante agora no próximo verso, que não é coincidência ter o mesmo valor numérico. Olha aqui, ó, o mesmo valor numérico. Essa palavra está de vermelho, também possui 463. Tav, 400, Bet, 2, 6 do Vav, 50 do Nun e 5 do Re. 463. 463. Então são palavras equivalentes. Então vamos ver que palavra é essa que está conectada na parábola com a palavra, com a expressão o noivo. Uma palavra vai estar conectada com o noivo. Já no início da parábola, nós já temos uma explicação incrível para quem observa a gemátria da palavra. Isso só dá para ver no ivrit, no hebraico. Nenhuma outra língua é possível ver isso. Então vamos lá. Vamos lá. Hamesh, 5. Mehen, delas. 5 delas. Benot, eram filhas. Kessel. Kessel. O que é Kessel em hebraico? Preste bem atenção. Kessel significa louca. Louco. Louco. Louco mesmo. Sem... Fora da consciência, fora da normalidade. Nécio. Nécia. Tolo. Tola. Essa palavra se encaixa em todas essas descrições do português que eu disse. Você pode traduzir Kessel como louca. Você pode traduzir Kessel como tola. Você pode traduzir Kessel também como imprudente. Como eu não gosto muito de usar palavras fortes assim contra ainda mais uma mulher, apesar que isso é uma parábola, mas eu não gosto de usar, principalmente com o sexo feminino. As mulheres têm que ser respeitadas e bem tratadas, né? São pessoas doces, são criaturas extremamente doces. Então eu não quero chamar de louca nem de tola. Não estaria errado traduzir. Então eu vou traduzir por uma expressão mais leve, mais suave e que vai contrastar bem com a tradução seguinte. Eu prefiro que seja até assim. Tá errado colocar louco aqui? Não. É exatamente a tradução. Eu estou usando aqui uma tradução por equivalência, mas é só para vocês entenderem. Filhas loucas, filhas nécias. 5 delas eram Benot, filhas imprudentes. Eu acho mais suave. Concordam comigo? Não é mais suave? Imprudentes? Imprudentes, pronto. Verramesh e 5 eram Benot, filhas Tevuná. O que é Tevuná? Prudente. Filhas de entendimento, filhas que entendem as coisas, filhas que compreendem, a Tevuná, a compreensão.
entender as coisas, compreender as coisas. Ou seja, prudentes. Eu acho melhor usar essa expressão prudente porque contrasta uma com a outra. É melhor assim para não ficar uma tradução muito pesada para o português. Então, 5 eram imprudentes e 5 eram prudentes. Agora, observe a palavra prudência, a palavra entendimento, a palavra compreensão, filhas que compreendiam, filhas que entendiam. É exatamente o mesmo valor numérico da palavra, da expressão o noivo. Ratan, o noivo. Tevuná, 463. Achei muito interessante isso. Só no ivrito. Então, das 10, metade eram prudentes e metade imprudentes. Porém, as 10 eram virgens. Isso é muito interessante. Todas as 10 eram virgens. Todas as 10 estavam para casar com um único noivo. Todas as 10 pegaram as suas lâmpadas. Todas tinham suas lâmpadas. Pega a lâmpada de novo aí. Pronto. Todas tinham as suas lâmpadas. Todas as 10 tinham suas lâmpadas. Todas as 10 eram virgens. Ou seja, todas as 10 tinham acesso à lâmpada, tinham a sua lâmpada, cada uma com a sua lâmpada, individualmente com a sua lâmpada. Todas as 10 eram virgens, o que era algo muito importante na época. Depois eu guardo para minha esposa não reclamar. Daqui a pouco eu guardo. Eu devo precisar de novo. Então vamos lá, gente. Vamos pensar um pouco, tá? Vamos pensar um pouco. Todas eram virgens. Todas tinham lâmpadas. Mas já adianta a parábola que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Mas onde é que está a imprudência? Até agora a parábola não disse. Não é o fato de não terem lâmpada, não é o fato de não serem virgens. Porque se não fosse virgem, na hora o noivo descobrisse, podia revogar o casamento. Tá? No mundo antigo era assim. Se ele reclamasse, a família tinha que apresentar a prova que ela era virgem, petular. Todas eram. Não, então, até agora não foi dito o motivo delas serem classificadas como imprudentes. Até agora nós só temos prudência aqui. Todas são virgens, todas têm lâmpadas. E quando diz que sai ao encontro do noivo, que vão sair ao encontro do noivo e pegam suas lâmpadas, isso também é algo muito estranho, porque não existia no mundo antigo casamento à noite. Isso era totalmente fora de cogitação. Nunca houve casamento à noite. Todos os casamentos eram ou pela manhã, ou no máximo, logo após o meio-dia. E se tinha festa até quando chegava o pôr do sol, que era quando os noivos iam para os seus aposentos nupciais, para a lua de mel. Tá? Não se existia casamento no mundo antigo à noite. Então, mais um detalhe na parábola interessantíssima. Outro detalhe também é que no mundo antigo, e essa tradição inclusive veio até os dias de hoje em alguns lugares, até hoje, inclusive aqui no Brasil, muitas pessoas pensam dessa forma, que é uma coisa muito antiga, é que era assim. Quando a questão do noivado era um compromisso, e esse compromisso, inclusive, aparece na Torá. Esse compromisso, inclusive, é tão sério como o casamento. Na Torá é dito que se uma mulher estiver comprometida, mesmo que ela ainda não tenha casado, consumado o casamento, que é no ato sexual, mesmo que ainda não tenha, mas estava prometida a um homem, ou seja, eles já tinham firmado um pacto, e esse pacto era firmado da seguinte maneira:
o noivo, quando já estava tudo certo entre a noiva e a família da noiva, havia um prazo de um ano, um ciclo anual, para que ele pudesse arrumar a sua tenda ou a sua casa, o seu trabalho, a sua renda, do que eles iriam viver, mas especialmente onde eles iriam morar, porque ela tinha que deixar a casa do pai dela, obviamente, da mãe, e viver com o seu marido. Então havia um prazo para isso, e o prazo era um ano. Não se podia passar um ano. Se passasse um ano, o noivo não pagaria nenhuma taxa, nenhum valor, não pagaria nada. Porém, o acordo estava rompido, o acordo estava cancelado. Automaticamente aquela mulher estava livre, inclusive, para, se desejasse, ser prometida, ser comprometida para outro homem. O compromisso que ela tinha com aquele noivo ficava, vamos dizer assim, cancelado. A não ser que o noivo desse uma justificativa pelo fato de não ter conseguido e pedisse mais algum prazo. Isso ele tinha que pedir ao pai da noiva, ou à mãe da noiva, ou ao irmão que era responsável por ela, que pudesse autorizar ou não. Porque ela não podia ficar... Hoje em dia você tem noivados que tem 10, 12 anos. Isso é completamente... No mundo antigo seria uma aberração, tá? Iriam dizer, estão enrolando. O noivo está enrolando a noiva. Tá entendendo? Mas a Torá diz que uma mulher comprometida, ou seja, noiva, possui as mesmas punições se um outro homem se deitar com ela. É como se fosse adultério. A mesma coisa, é como se ela fosse casada, tá? As mesmas proibições para uma mulher casada vinha sobre uma mulher que era comprometida. Então essas 10 mulheres, dá para ver claramente que elas eram noivas. Ou seja, apesar de ainda serem virgens, não terem consumado o casamento, elas estavam comprometidas. E, ao que parece, chegou a data, né? Deu o ano, completou-se o ciclo, como estava previsto, né, no contrato inicial. E até hoje, em muitos lugares é assim, gente. Até no Brasil, tem famílias bem tradicionais que ainda continuam com esse mesmo pensamento. Quando se marca o noivado, no máximo em um ano se casa. Ainda se tem essa tradição em alguns lugares, inclusive aqui no Brasil. O verso 3 diz o seguinte: Ve'hakesilot, e as imprudentes, que é o plural de kesel, kesilot, e as imprudentes, para não falar as loucas ou as nécias, eu já expliquei no início, estou usando uma tradução mais leve, para não ficar muito pesada nessa palavra louca, nécia. E as imprudentes, lakihu, pegaram etneroteihen, as suas lâmpadas, plural de ner, e no final ren, que é delas. E as imprudentes pegaram as suas lâmpadas. Agora, olha só, agora no verso 3 é revelada a imprudência delas. Velolakhu, e não pegaram, imahem, com elas, shemen, ou shemen, azeite. Shemen, azeite. Esse óleo é o azeite de oliva, extraído da oliveira, espremida. Na terceira prensa se tinha esse óleo, tá? O óleo normalmente que era utilizado, para iluminação, os candeeiros, as lâmpadas, né? Então já descobrimos aqui automaticamente qual era a imprudência dessas virgens, dessas 5 virgens. A falta do óleo, a falta do azeite. Elas não pegaram o azeite. Elas não se preocuparam em
adquirir, em possuir, em ter o azeite. E o que é que o azeite representa na escritura sagrada? Gente, o que é que o óleo representa? O que é que o azeite representa? O azeite representa exatamente a Torá, os mandamentos, as instruções do Todo-Poderoso. Que nunca falte sobre a tua cabeça o óleo puro, o azeite puro. A Torá é esse óleo. Agora observe que se você tiver a lâmpada, olha só, se você tiver a lâmpada, se você colocar o óleo aqui dentro, e esses que são os mandamentos, as instruções, a Torá, mas se você não praticar a Torá, você não vai queimar esse óleo, automaticamente não vai dar luz, não vai gerar luz. É aquela pessoa que conhece a escritura, mas não pratica. A prática da Torá é a queima do óleo, e a queima do óleo produz luz. É isso que Yeshua ensina no Sermão da Montanha. A queima do óleo produz luz. E essa luz ilumina todos que estão ao redor. Mas como você vai queimar algo que você não tem? Como você vai queimar algo que você não pegou, que você não adquiriu? E é interessante que a palavra casamento na escritura, que não existe essa palavra, existe essa palavra aqui, lacar, que quer dizer pegar, adquirir. Então, um homem pegou uma mulher e ela se tornou para ele por esposa, por mulher. Esse pegar é exatamente o possuir. Ele passa a ser o Baal dela, o dono dela, o marido dela, o possuidor dela. Ela tem um Baal, ela tem um dono e nenhum outro homem pode tocá-la. Se tocar numa mulher que já possui um dono, que já possui um Baal, que já possui um possuidor, já um dono, um marido, ele sofre exatamente o que a escritura chama de pena de morte. Assim, desde os tempos antigos, não só com o povo de Israel, mas também com todas as outras nações da terra. Tá? Com exceção de Sodoma e Gomorra, família dos cananeus, que permitiam entre si a troca de casais. Mas eles consentiam nisso, né? Então não era bem uma traição, não era bem... Os próprios maridos, os próprios Baalim, os próprios maridos, possuidores das mulheres, eles trocavam entre si de mulheres, né? Vamos lá. Já descobrimos a imprudência. A imprudência é exatamente a falta da Torá. Por que não pegaram? Porque não quiseram se comprometer com ela. Porque não deram valor a ela. Não deram valor. Tinha uma lâmpada. Vamos dizer, tinha a menorá. Ou seja, a luminária. O local onde o azeite deve estar. Que são elas mesmas. Todos nós temos. Todos nós somos uma lâmpada. Somos uma menorá. E precisa do óleo da Torá. E depois praticar os mandamentos para iluminar todos que estão ao nosso redor. Agora vem o verso 4. E claro, Verhanevonot, e as prudentes, as que compreendem as coisas, as que entendem as coisas, as entendidas, as prudentes, Lakihu, pegaram Shemen, o azeite, o óleo, ou seja, a Torá, claro. Se casaram com a Torá, se alinharam com a Torá. É uma aliança, é um compromisso. E quando nós nos alinhamos, quando nós nos casamos com a Torá, isso não tem separação, não. Porque é uma maravilha, é algo maravilhoso. É algo que preenche e completa a nossa alma.
Então, as prudentes pegaram azeite, bi releihen, nas suas vasilhas, im hanerot, com suas lâmpadas. Além de encher a lâmpada de cada uma, elas ainda tinham uma vasilha, porque caso baixasse aqui, elas iam completando pouco a pouco, meat, iam completando para que sempre houvesse óleo, nunca faltasse óleo nas suas lâmpadas. Isso não poderia colocar todo de vez, porque não tem capacidade na lâmpada para tanto óleo assim. Por isso você ficava com a vasilha justamente para ir completando. Olha que interessante, pouco a pouco. Assim também é a Torá. Nós que somos a lâmpada, não temos a capacidade de receber toda a Torá de vez. Não temos a capacidade jamais. Não dá, porque transborda. Um pouquinho de Torá já transborda em nosso ser, em nossa alma. Então é preciso o pouco de Torá nós irmos ruminando, utilizando e praticando-a, e sempre ir completando, sempre ir colocando um pouco mais, ou seja, porção a porção, para o Hashem, meat, pouco a pouco, mas porção, parashat, porção a porção, né? Parashat a Shavua, porção da semana, semana após semana, Shabat após Shabat, e assim nós vamos nos enchendo e sempre estamos na quantidade certa de óleo, e nunca falta o óleo na nossa lâmpada. Isso é muito especial. Que parábola espetacular de Yeshua. Espetacular. Ele mostra exatamente o relacionamento entre o ser humano e a Torá. Como funciona esse relacionamento. Não é um relacionamento assim que eu preciso da Torá toda em mim, eu preciso dela toda, comer ela toda. Isso não existe, não dá. O ser humano não tem essa capacidade. Tem que ser pouco a pouco, mas nunca deixar faltar na nossa lâmpada. Verso 5 diz: Veka asher errar erratan lavou. E quando demorou o noivo lavou para chegar, ou seja, deu um ano, e ele demorou de chegar, ou seja, se atrasou do seu compromisso. Alguém que demora de chegar é alguém que marcou um horário e acabou não chegando, não vindo. Ou seja, não foi como muitos imaginaram, como muitos pensaram. Como as 10, todas as 10, tanto as prudentes como as imprudentes, imaginaram que podia ser. Namu Yashivu Kulan. Cochilaram Namu e Yashivu, dormindo, Kulan, todas. Todos dormiram. Cochilaram, dormiram. E aí? Tanto as prudentes como as imprudentes. Então, o atraso do noivo, entre aspas, na concepção delas, foi para todas. Não foi para aquelas que não tinham azeite, foi também para quem tinha azeite. Mas a que tinha azeite está preparada, porque tem a lâmpada, tem o azeite e ainda tem a vasilha para estar sempre enchendo a sua lâmpada, para que nunca falte o azeite, ou seja, não para de comer a Torá, não para de mastigar as palavras do Eterno, ruminando pouco a pouco, mas porção a porção, está preparado para qualquer momento, assim que o noivo chegar, está pronta, preparada para o Hashem. No verso 6 diz: Vai rir, e aconteceu, Bahatzi Halaila. Aconteceu na meia-noite, no meio da noite, que é a meia-noite mesmo, né? 0 hora, a meia-noite. Por que meia-noite é chamada meia-noite? Porque 0 hora é chamada meia-noite. É muito simples. Se nós dividirmos o dia inteiro
com 24 horas, sendo 12 horas. Claro que nunca vai ser exatamente assim, dependendo da época do ano, você vai ter menos horas de dia e mais horas de noite. Mas vamos dividir metade, metade. Então, normalmente nós temos 12 horas de dia e 12 horas de noite. E as 12 horas de noite, quando é que chega na metade delas? Na hora 6. Então você pega 6 da noite a 12 horas, né, da noite, meia-noite. Por isso é meia-noite, porque é a metade da noite. Se são 12 horas, a metade é 6. Então você acrescenta 18 horas mais 6, 24 horas, a 0 hora. Entendeu? Por isso 0 hora, meia-noite, é a metade da noite. Hatsi Halayla, a metade da noite. Tanto no nosso idioma, como também no idioma ivrita hebraico. Vata Avor Hariná. E se olha só, como pode um casamento à meia-noite? É claro que isso trata-se de uma parábola. O termo meia-noite é um horário muito utilizado na escritura. Por exemplo, foi exatamente à meia-noite, Hatsi Halayla, que o Eterno passou por cima das casas no Egito, onde tinha o sangue, e nas casas onde não tinha, a morte entrou. Foi exatamente à meia-noite. Então, é um horário profético. E aconteceu na meia-noite, passou Hariná, o clamor, um brado, um grito, Riné, dizendo, Erratã, o noivo Bah, chegou! Seiná, Licratô, saiam para encontrá-lo. E aí todas as 10 virgens se acordam, todas pegam suas lâmpadas. Agora tem um detalhe, né? Olha só. Então, Rekitsu despertam Kol ha-betulot, todas estas virgens, ou seja, todas as 10 virgens, va teita vina et neroteihen, e todas preparam as suas lâmpadas, ou as lâmpadas delas. Então, todas acordam no mesmo momento, todas pegam suas lâmpadas e todas vão prepará-las. Agora perceba que elas são tão imprudentes que já pegaram essas lâmpadas várias vezes, estão com elas. Ou seja, o seu corpo, a sua vida, conhece aquilo que está lhe faltando. E até agora elas não perceberam que elas não têm óleo. Nem na lâmpada e nem na vasilha. Se não tem na lâmpada, alô, vai ter na vasilha? Hein? Alô, se não tem na lâmpada, vai ter na vasilha? Porque na vasilha é o que está sobrando. É o que está sobrando. É o que não tem capacidade de colocar na lâmpada. Elas não têm nada de óleo. São totalmente imprudentes. São virgens. Tem as lâmpadas, mas falta o principal, o óleo. São pessoas até boas diante da sociedade, possuem religião, né? Seja qual for. Dentro da sua religião ali, são consideradas pessoas excelentes. Mas o que é que falta para elas? Orar, a instrução, os mandamentos, as práticas. O óleo puro que quando queima, ilumina a todos. É isso que falta. É isso que falta em muitas pessoas. Torá, o ensino, a instrução do Todo-Poderoso. A maioria das parábolas de Yeshua trata-se da Torá. A maioria, sem dúvida nenhuma. Como vocês vão constatar ao longo dos estudos do Momento do Hebraico, segunda temporada. Vatomarná, e disseram, Hakesilot, as imprudentes, estou sendo bem legal com elas, El Hanevonot,
para as prudentes. As imprudentes disseram para as prudentes. O que é que elas disseram? Teneiná lanu, tem para nós mi do chamenehen, do shemen de vocês, do azeite de vocês, pen, senão irbu, senão se apagará neroteino, as nossas lâmpadas, ou antes que se apague as nossas lâmpadas. Dê do azeite de vocês, dê para nós do azeite de vocês. Como é que elas podem dar do azeite delas? Se elas derem do azeite delas, o que é que vai acontecer? Elas ficarão sem azeite. Então, quando se trata, gente, da Torá, e isso na verdade é uma parábola, né? Então a gente está entendendo o que é que essa parábola está dizendo. O que é que Yeshua está tentando explicar? E quando se trata do relacionamento do ser humano com o Criador, depende de cada um de nós. Depende de cada um, é individual. Ou seja, a minha fé, a minha confiança, a minha prática, a Torá que está no meu coração, os mandamentos que estão no meu coração, quando eu os pratico e sou luz para todos que estão ao meu redor, mas essa prática minha independe da sua. E a sua independe da minha. Ou seja, cada um de nós temos uma lâmpada. E cada um de nós temos que encher essa lâmpada de azeite. O meu azeite é para mim. Para minha lâmpada. Como assim? Você não pode pegar esse azeite e dar para mim? Eu posso te dizer como você adquire o azeite. Eu posso te ensinar como você vai utilizar o azeite. Eu posso te dizer, olha, é assim que você vai fazer. É assim que você vai colocar o azeite. É assim que você vai acender a lâmpada. Mas eu não posso fazer tudo por você. Eu não posso segurar a sua lâmpada, não posso acendê-la e sair iluminando por onde você for. Porque senão eu não vou viver a minha vida, eu vou viver a sua. O que significa isso, gente? É uma parábola, mas eu estou te explicando toda a parábola. O que significa isso? Eu posso te dizer como te explicar sobre Torá. Eu posso te falar sobre a Torá, como aqui nós fazemos no canal do Teshuvah Total. Eu posso te instruir sobre a Escritura, sobre os mandamentos. Eu posso te dizer tudo isso, te falar como funciona, como o que fazer, o que não fazer, tudo isso. Mas eu não posso fazer por você. Eu não posso colocar os mandamentos no teu coração. Eu não posso colocar as instruções do Eterno no teu coração. E eu não posso te obrigar a cumpri-las. Eu posso te indicar como fazer. Mas a prática, colocar no coração, colocar na lâmpada o azeite, alô, é cada um de nós, individualmente. Entendeu a parábola? Essas virgens prudentes, elas não foram más em não dar o azeite, mas não pode, elas não podem tirar o azeite delas e dar para outras. Agora elas podem dizer, vão lá comprar. Vão lá, eu vou dizer aonde tem, eu vou informar vocês aonde tem. É exatamente isso, gente. A gente informa, a gente ensina, a gente instrui, mas é o teu coração, a tua alma, a tua vida, o teu desejo, o teu querer. É individual. É individual. O relacionamento com o Criador é individual. Cada um. Estão entendendo? Verhanevonot e as prudentes Anu responderam Lemor dizendo Loken! Não é assim! Não é assim! Pen! Senão
Lo ishpok lanu, não será bastante para nós. Não tem, isso não tem como fazer. Velachen, e para vocês, lerná, vocês devem ir, el morrei shemen, aos vendedores de azeite. Vai até os vendedores de azeite. É assim que se adquire azeite. A gente não produziu azeite, não. A gente foi, se esforçou, comprou o azeite e aqui nós temos o azeite. É uma parábola. O azeite, em qualquer lugar do mundo, até os dias de hoje, você tem que ir comprar. A não ser que você seja um produtor de azeite. Senão você tem que comprar, como todos fazem. Mas Yeshua está falando da Torá. Então, quem são os vendedores de azeite? Que significa Torá? Aonde se encontra o azeite? O azeite se encontra... Aonde é que elas encontravam esse azeite? Quando elas iam na Beit HaKnesset, falando na época, se sentavam na sinagoga, no Shabat, e era lido o rolo da Torá, Shabat após Shabat. Sentavam-se na cadeira de Moshe, ou era um fariseu, ou era um escriba, que eram aqueles que tinham capacidade para isso, que tinham que estavam liberados para fazer. Não era qualquer pessoa, né? Era uma pessoa que tinha instrução, que tinha estudado, ou era um escriba, ou era um fariseu. Ele abria-se o rolo da Torá e lia para as pessoas, muitas vezes explicava ainda para as pessoas, sentado ali na cadeira de Moshe, como disse Yeshua, na cadeira de Moshe se sentam os escribas e os fariseus. Escutem, ouçam, prestem atenção ao que eles estão ensinando, porque tudo que eles estão ensinando é correto. Cuidado para não ser como muitos deles que ensinam, mas não vivem. Ou seja, eles falam aonde comprar, mas eles mesmos não têm o azeite da lâmpada deles. É isso que Yeshua queria dizer. Se utilizasse os termos dessa parábola. Entenderam? É muito especial, né? Quem são esses vendedores de azeite? Era onde elas poderiam encontrar a Torá. Sentar para ouvir. Ou, se tivesse condições de adquirir o rolo, como hoje todo mundo tem condição, porque hoje está aberto a todas as pessoas. Os 5 primeiros livros da Bíblia, todo mundo tem em casa. Mas o que é que faz? Simplesmente despreza, não dá ouvidos, não estuda, não pratica, não guarda. E quando ouve, quando escuta, não guarda no coração. Descarta! Porque para muitos é tido como velho, sendo que é um azeite novo, puro, sem nenhum tipo de impureza. O Keneiná e comprem Lachem para vocês. Adquiram para vocês. Vai rir, aconteceu. Pelertan, que ao caminharem, Liknot, para comprarem, Verrinei, de repente, Rehatan, o noivo, chegou. Não deu tempo. Não, elas estavam indo comprar, mas não deu tempo, porque o noivo chegou. Ve'ele asher nahonu ba'u. E as que estavam, olha só, nahon em hebraico significa verdade, assim como emet, mas é um tipo de verdade assim, de estar preparado, não, correto. É verdade nesse sentido, correto, tá certo, tá correto, tá dentro da realidade, tá preparado. As que estavam preparadas, quais as que estavam preparadas? 5 prudentes que tinham
dentro da sua lâmpada o azeite. E ainda tinha um azeite na vasilha. Essas entraram e tô com ele, com o noivo. E lembre-se, o noivo é exatamente a mesma palavra de prudente. Se conectam. O noivo está conectado com as prudentes. E quem são as prudentes? Yeshua fala isso em outro lugar. Que prudentes são aqueles que ouvem a Torá, guardam no coração e as praticam. São prudentes. São aqueles que firmaram, fundaram, construíram a sua casa na rocha. As imprudentes são aquelas que ouvem a palavra, ou seja, tem acesso, tem a lâmpada, tem tudo, tem acesso, ouvem a palavra, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Não pratica. E é como aquelas que constroem a casa sobre a areia. Quando vem os ventos, os rios se enchem, vem a chuva, derruba tudo e grande é a queda. Estavam prontas, entraram com ele El Hatunato para o seu casamento. A palavra Hatan, noivo. O que significa isso aqui? Hatuná, que tem a ver com Hatan, noivo, e com Rotem, sogro. É o acordo que o noivo e o sogro fazem para o pagamento do dote, para os acertos finais, uma festa que há para só aí o Rotem, o sogro, liberar a Kalá, a noiva. Interessante, né? Verradelet, e a porta, Dalet, porta, Nisgará, foi fechada, foi lacrada, já não se podia entrar, já era tarde demais. Esse noivo simboliza exatamente, que coisa linda, o momento do estabelecimento no mundo vindouro, no Olam Rabá, do reino do Mashiach, do noivo. E a porta foi fechada porque o tempo se acabou. O tempo que foi dado tão extenso para a humanidade chegou ao seu fim, ao seu final. Agora é o momento do noivo reinar junto com todos os seus santos, os que amam ao Eterno de todo o coração. E o amor é traduzido da seguinte forma, através da obediência, da prática da Escritura Sagrada. Não existe amor de palavra, somente através de práticas. Não acabou não a parábola não, apesar que eu já expliquei ela praticamente toda. Assim como está no Sermão da Montanha, ele dá a oportunidade das que ficaram de fora, que tiveram seus nomes cortados, de falarem. Ve aharei hen. Depois disso, Paú chegaram, e Éter mais Rabetulot, mais virgens. As outras 5. Vá tomar-na. E disseram, Adoneino, Adoneino, nosso Senhor, Petar, abre, abre, eu rogo, Lanu, para nós. Verru Aná, e ele respondeu, Ve amar, e disse, o que é que ele disse? Que coisa linda no Ivrit. Amém. Elohim Melech Neeman. Ele disse, o Eterno é Rei fiel. Fiel. E aquele que não responder amém neste mundo, não terá o mérito para responder amém no mundo vindouro.
Aquele que não considerar neste mundo que o Eterno é Rei fiel, não através de palavras, através de atitudes, de obras, de práticas. Ani omelachen, eu digo para vocês. Pode ter certeza porque ele é fiel. Assim como o Eterno é Rei fiel, disse Yeshua, assim eu digo para vocês. Pela fidelidade do Eterno, eu digo para vocês. Que lo yadati etchen. Repetindo assim o final do Sermão da Montanha. Eu digo, assim como o Eterno é Rei fiel, eu digo para vocês que não conheço vocês. É exatamente o final do Sermão da Montanha, não é? Quando as pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Eu não os conheço. Apartai-vos de mim, transgressores da Torá. Transgressores da Torá. É exatamente a mesma coisa aqui. Você que está me ouvindo, não despreze a palavra do Eterno. Não despreze a Torá. Não viva com a sua lâmpada vazia, cheia de religião, cheia de religiosidade, mas totalmente vazia da Torá. Essa religiosidade não acende uma fagulha. É escuridão o tempo inteiro e você não percebe. Você não percebe porque as luzes estão muito fortes ainda neste mundo. Mas um dia quando a porta for fechada, um dia quando o tempo for lacrado, quando o tempo chegar ao fim, que estiverem reunidos ali com o Eterno, para o mundo vindouro, todos aqueles que encheram as suas lâmpadas com óleo, que estavam iluminando este mundo, aí vocês vão sentir falta dessa iluminação, desse azeite. Vão procurar, como diz o profeta, e não vão encontrar. Hasve Halila, que nunca aconteça com você. Que você que está me ouvindo a partir de hoje vai encher sua lâmpada. Pouco a pouco, não precisa querer também tudo de vez que não dá. Mas não vai deixar comer de se encher da Torá. Até transbordar. E aí vai pouco a pouco, e nunca mais olhar para trás. Se você quer conhecer o Eterno e quer que Ele te conheça, quer se fazer conhecido diante dEle, você precisa desse óleo, da lâmpada, da tua instrução. Ele entregou para a humanidade, porque ama cada um de nós. Alken, portanto, Indu, olha a palavra de Yeshua, permaneçam em pé, Al-Mishmartichem, sobre vigilância de vocês, que Eineihem, pois vocês não sabem, tanto os que têm azeite como os que não têm, não sabem, Yodim, não conhecem, não sabem, Et Hayom, o dia, Ve Et Hasha'a, e a hora, Asher Yavoba, que virá Ben Ha-Adam, que virá ou que chegará o Filho do Homem. Agradecemos ao Eterno e ao nosso querido Yeshua. Que maravilha de ensino, que maravilha de parábola que faz a gente pensar, que, sabe, e nunca você mais vai se esquecer desta parábola, nunca você vai se esquecer. Você vai se esquecer quando? Alô, nunca, porque você entendeu tudo isso aqui. Você vai lembrar até dessa lâmpada que eu mostrei a vocês aqui, ó. Vou colocar agora essa lâmpada aqui, ó. Pronto, ó, alô, no desenho aqui da querida Lena, ó, tá vendo aí com queimando aí o óleo, olha aí, ó. Vendo? É assim que tem que estar a sua lâmpada, ó. Luz. Quer dizer que você está queimando o óleo, isso quer dizer que você está praticando os mandamentos. Assim que tem que estar a tua lâmpada, viu? A tua vida. Um beijo no teu coração, que o Eterno te abençoe. Até a próxima, próximo momento do hebraico. E já vou lhe dizer qual vai ser, viu?
Eu vou dizer qual vai ser. Olha aqui, ó. Quarto momento do hebraico, segunda temporada. Não vou dizer o que vai ser, mas vocês já estão olhando aí, já estão verificando, já estão sabendo do que é que se trata. Pessoal, um grande abraço para todos. Laila Tova, uma boa noite. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo momento do hebraico. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Amanhã, não perca, Atos dos Emissários com o Moré. Raimson Ramos Correia, o menino Raimson, violão de ouro. Quinta-feira, rufem os tambores. Com o Moré Renato de Prínsio. Um pedacinho da Torá. Também vocês, na sexta-feira, se eu não me engano, o Moré Renato de Prínsio que vai trazer a porção da Torá para nós. Mais um pouquinho de azeite pra gente, né? No próximo Shabat, com o Moré Renato de Prínsio. Vai enchendo a vasilha, vai... Tá sempre colocando na sua lâmpada. Aí, deixa faltar. Não fica sem óleo de jeito nenhum. Um beijo para todos vocês. That's
Vamos dormir, pessoal. Já acabou. O que vocês querem aí, né? Estão esperando o que mesmo? Já terminou. Eu, hein?